Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica. E hoje eu quero falar com vocês sobre história e apresentar aqui um livro que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente dos campos de concentração e daquelas atrocidades que foram feitas ali contra os judeus. Em novembro de 1918, o rei Guilherme II cai do poder ali na Alemanha, marcando aí o fim da monarquia naquele país e consolidando os sociais-democratas no poder. Em 1919 é instituída a República de Weimar, que é um regime democrático que tem ali um parlamento, tem um presidente, e o presidente, dentre as suas várias atribuições, uma delas é nomear o chanceler, que seria o cargo mais alto aí do poder executivo. Nesse momento, a Alemanha está num contexto bem sensível. Nós temos a economia em queda, nós temos uma pobreza muito grande ali no país. Nós temos também, obviamente, muito desemprego, a situação não está nada legal. E isso vai dar ocasião para que vários grupos surjam com discursos para tentar resolver o problema, para tentar encontrar a solução do problema. E dentre os vários discursos desses grupos, eles vão tentar culpar aí os judeus, tentar culpar os democratas, os capitalistas estrangeiros pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra e também pelo Tratado de Versalhes, que foi um tratado assinado no final da guerra que não favoreceu muito a Alemanha. Dentre esses grupos estava o Partido dos Trabalhadores Alemães, que em 1919 teve como filiado ali o partido um cabo das Forças Armadas alemãs chamado Adolf Hitler, que rapidamente se torna o principal orador ali do partido. Em 1920 eles adotam o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e começam a apresentar ali o que seria as principais diretrizes ideológicas do partido. Antissemitismo, um nacionalismo muito forte, uma crítica também muito forte ao capitalismo estrangeiro e a formação, a criação de um grande poderio militar. Em 1920 eles vão fundar a SA, que futuramente vai ser chamada de SS, que é a Polícia Paramilitar Nazista, né? Inicialmente eles se concentram ali na cidade de Munique, tendo poucos adeptos, e com cerca de 3 anos de partido eles crescem de uma forma assombrosa, chegando a ter, após 3 anos, 55 mil filiados, 55 mil adeptos ali ao partido. Em 1923 Hitler, junto com alguns companheiros ali numa cervejaria alemã, eles tentam iniciar um golpe de estado, só que o golpe não dá certo, Hitler é preso, a rebelião, a suposta rebelião, ela e o partido também perde muita força. Hitler passa 9 meses preso. Nesse tempo que ele está preso, ele escreve o seu famoso Mein Kampf, né, Minha Vida, que vai ser um material de literatura responsável futuramente por disseminar também o pensamento desse homem e também as bases ali do pensamento nazista. Quando ele sai da prisão, a Alemanha está num quadro um pouco diferente do quadro quando ele havia entrado na prisão, porque nesse meio tempo é feito ali algumas parcerias, vamos dizer assim, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudam muito a economia alemã, o que dá um gás na economia, o que faz com que eles respirem um pouco, dado a situação que haviam saído da Primeira Guerra Mundial, a situação que foi imposta a eles no final da Primeira Guerra Mundial, desculpa. Só que em 1929 a gente tem a crise americana, a famosa crise de 29, que vai repercutir diretamente na Alemanha. Em 1930, então, a situação da Alemanha, que havia melhorado um pouco e eles haviam respirado um pouco, agora a situação cai de novo. Você tem crise, você tem fome, você tem desemprego, você tem instabilidade política, e esse quadro vai dar forças para o discurso de Hitler, o discurso do partido nazista, de novo, de crescer e de ganhar voz ali e conseguir atrair pessoas para ouvir esse discurso. Dentre os apoiadores que eles conseguem ali,
Por causa desses apoiadores, eles conseguem então fazer com que Hitler, o líder do partido, chegasse ao cargo de chanceler, que seria, no caso, como eu já disse, o cargo máximo ali do poder executivo na Alemanha. Com isso inaugura-se então também o primeiro campo de concentração ali em Dachau, que inicialmente ele era usado somente para prisioneiros políticos, mas que acabou se tornando uma casa de assassinatos, onde se assassinava jornalistas, intelectuais, ciganos, deficientes físicos, homossexuais e principalmente judeus. Em 1934, Hitler ele assume também o cargo de presidente e se torna então o único soberano ali, inaugurando o que foi conhecido como o Terceiro Reich, e ele se torna aí o Führer, ou seja, o líder do Terceiro Reich. Eu quis dar essa introdução contextual para a gente entender então em que contexto que se passa este livro aqui, olha só, Maus. Maus conta a história do Vladek Spiegelman, que é pai do Art Spiegelman, que é o criador aí do quadrinho. Olha só o nome dele aqui, olha, tá vendo? Originalmente, Maus foi escrito em 2 volumes e aqui nós temos os 2 livros em apenas um volume. E o que a gente tem aqui em Maus que está relacionado com esse apanhado histórico ligeiro que eu fiz aqui? O Vladek Spiegelman, que é o pai do Art Spiegelman, com a mãe dele, a Anja, eles passaram maus bocados no período da guerra porque eles eram judeus. E sendo judeus, então, obviamente, eles foram perseguidos, eles foram enviados para um campo de concentração. No campo de concentração ali você tinha diferenciação do campo dos homens para o campo das mulheres. Eles foram, então, separados ali no campo de concentração e sobreviveram. A mãe do Art, quando ele está produzindo esse quadrinho, ela já havia falecido, mas o pai dele, obviamente, que é quem vai contar a história, que é quem vai relatar as coisas que aconteceram ali, ele vive um pouco mais, mas os dois sobreviveram a essa atrocidade que foi viver num campo de concentração. E o que o Art vai fazer aqui? Ele vai relatar na sua história, ele vai colocar os nazistas como gatos, os judeus como ratos, poloneses como porcos, americanos como cães, e nós temos um francês aqui em toda a história apenas, que é retratado aqui como sendo um sapo. E nessa estrutura de gatos, ratos, cães, porcos, ele vai mostrando pra gente o dia a dia do campo de concentração sobre a ótica de quem realmente esteve lá. Então ele vai mostrar essa insegurança que é não saber se você vai estar vivo no outro dia. Ele vai mostrar os desafios que foi ali vivido, pelo fato de você não ter comida, você ter que barganhar comida. É um relato ao mesmo tempo assim, horroroso, horrível pela situação que eles viviam, e também emocionante, porque assim é um contexto, gente, muito triste. É um contexto muito triste. Assim, você tem hoje pessoas que sobreviveram, pessoas que relatam histórias, e a gente ainda tem um bando de idiotas que ainda vão tentar negar que o Holocausto existiu, vão tentar negar que essas atrocidades aconteceram com essas pessoas. Ele começa contando pra gente então um pouco dessa história de vida dele e do início ali da guerra e de como que as coisas começaram a desenvolver, como que essa perseguição aos judeus começou a acontecer. Primeiro, como que eles foram sendo retirados de suas casas, como que eles foram perdendo os seus bens. Então você tem judeus aqui, amigos deles que tinham fábricas que as fábricas foram tomadas. Então pensa, o camarada ele é o dono da fábrica, num belo dia as autoridades chegam ali, expulsam ele dali, colocam uma pessoa ali, um alemão ali para poder administrar aquela fábrica dali em diante, uma fábrica que tinha sido dele durante anos.
É simplesmente uma desapropriação ali. Além das fábricas, você tem casas que estão sendo desapropriadas, lojas sendo desapropriadas, e aquele burburinho, aquele rumor geral, porque as pessoas ainda não estão sabendo o que está acontecendo. De repente, então, essas pessoas que começam a perder casas, começam a perder essas coisas, são relocadas para guetos, para espécie de bairro de um local ali onde só vão viver judeus, onde as condições de vida elas são assim extremamente desumanas, um amontoado de pessoas, várias famílias num apartamento, e na medida com que o tempo vai passando, esses guetos também começam a ser esvaziados, e as pessoas então começam a ser levadas para o campo. No campo, a situação então é terrível, porque quem consegue, quem tem habilidade para trabalhar, trabalha. As pessoas que vão, os mais idosos, os doentes, vão sendo levados para trens e sendo transportados para alguns lugares, e ninguém nunca mais as vê, e surge e fica aquela insegurança, indefinição de saber para onde foi, que aconteceu. Ao mesmo tempo, você tem poloneses prisioneiros, criminosos, num certo sentido, trabalhando a favor dos alemães, oprimindo também os judeus, então, e você tem também judeus trabalhando para os alemães nos campos de concentração, nos guetos. Há uma varredura em todo o território para se procurar judeus, e aí os judeus se escondem em porões falsos, paredes falsas, aonde você criava-se ali um cômodo onde as pessoas ficavam escondidas, e os judeus não conseguiam, os alemães, os soldados não conseguiam encontrar. É uma coisa terrível. E a maldade também é impressionante, a maldade com que esses alemães, esses nazistas, eles vão empregar contra essas pessoas. Tem um caso aqui, tem um quadrinho aqui que vai mostrar o Vladek contando de uma ocasião onde o soldado pega uma criança pelas pernas e bate a cabeça dela na parede. Você tem casos aqui de judeus que acabam entregando judeus, porque, de novo, as pessoas estão escondidas, né? Então você tem, de repente, eles ali escondidos, e aparece um judeu desconhecido e alguém vai, vamos ajudar, vamos acolher, dar comida, e eles acolhem e ajudam, e aquele judeu na realidade era um espião que vai lá e entrega aonde eles estavam escondidos para os nazistas. É uma coisa, é muito fácil para a gente julgar isso hoje, e eu não quero relativizar essa questão, mas, gente, é só quem viveu isso na pele, sabe? É igual a escravidão. Eu fiz um vídeo recente sobre o livro do Laurentino Gomes sobre escravidão. Assistam o vídeo, vou deixar o cardzinho aqui para vocês. São situações que só quem viveu. A gente hoje tem um relato histórico, a gente tem hoje a história, mas a gente não tem a experiência, e é difícil fazer qualquer juízo assim, estando na frente de uma câmera, sentado numa mesa confortável, pegando só o relato histórico sem ter vivido. O Art vai contar aqui de forma assim bem clara a personalidade do pai dele, mostrando que o pai dele era uma pessoa, mesmo depois da guerra, mesmo depois de ter passado tudo isso, ainda era uma pessoa preconceituosa, uma pessoa extremamente muquirana, mão de vaca, uma pessoa difícil de lidar, com um gênio bem complicado. E é interessante que em determinados pontos aqui você tem um pai e um filho com um conflito aparente, um conflito bem claro entre eles. A relação deles não é assim aquela relação exemplar de pai e filho, mas a gente consegue perceber, porque o Art é um personagem também da história, né? Ele se desenha, ele se coloca lá como aquele que está entrevistando o pai, mas você consegue perceber pontos de admiração dele em relação ao pai, pelo fato do pai ter sobrevivido em todas aquelas situações que ele sobreviveu, né? Ele vai contar aqui também que mesmo os campos masculino e feminino sendo separados, ele conseguiu encontrar a esposa dele.
ele conseguiu vê-la, ele conseguiu ter contato com ela. Ele consegue subornar também um chefe ali polonês, e consegue ter assim um emprego, né, um trabalho na funilaria, mesmo sem saber muito de funilaria. Depois ele consegue um emprego de sapateiro, consertando as botas ali dos soldados, enfim, até chegar no ponto onde vai culminando para o término da guerra e para a liberação, para o fechamento do campo de concentração. Gente, assim, vale a pena a leitura, vale a pena você se inteirar nesse assunto. A história está aí e a gente precisa se aprofundar na história, a gente precisa ter mais essa pegada literária dessas questões históricas para que certos erros não se repitam, né? E também para que nós para que nós tenhamos uma sensibilidade maior em relação a essas coisas e para que nós também não venhamos relativizar as questões. A história é muito importante para nos fazer perceber o que aconteceu e deu errado e o que não pode ser repetido. Então fica aí essa dica de hoje, Maus, de Art Spiegelman, onde ele vai contar então como é a vida, como foi a vida num campo de concentração nazista pela ótica aí de um sobrevivente. É isso, tchau, até os próximos vídeos deste canal. Eu acho importante a gente fazer esse resumo histórico para ficar entendido como que o Hitler chega ao poder e como que esse contexto de campos de concentração é instituído, sabe? Porque tem muita gente que tenta negar o Holocausto, tem muita gente que tenta negar esse extermínio em massa de judeus, e assim, é puramente ignorância, e em alguns casos mau caratismo mesmo. Se você entende como que a estrutura caminha e como que o Hitler chega ao poder, como que o partido nazista ascende ao poder e qual é a política deles, você consegue entender a veracidade disso. Então, por exemplo, quando você pega essa estrutura histórica e vai vendo então a ideologia do partido, vai vendo então qual que era o pensamento do partido, essa ideia de então que eles tinham de que os culpados pela derrota na Primeira Guerra foram, dentre vários aí motivos, os judeus. Você começa a perceber esse asco generalizado que as pessoas tinham pelos judeus. Aí vem a questão, a população sabia dos campos de concentração, as pessoas no geral, a sociedade no geral sabia. Olha, é óbvio que você tem pessoas que estão a parte disso, mas a grande maioria das pessoas, ou melhor dizendo, várias pessoas sabiam. Existe um filme do Hitchcock, quando digo filme, gravação, não um filme no sentido de cinema, né? Mas a equipe do Hitchcock consegue entrar ali no finalzinho da guerra e fazer várias filmagens dos campos de concentração, e um dos relatos ali da equipe é que quando eles chegam na cidade, e a cidade é uma cidade bonita, tipo aqueles cartões postais, o que contrasta com essa paisagem é o cheiro muito forte que eles sentem. E aí quando vão olhar, encontram lá os campos de concentração e veem aquela situação assim, terrível, terrível. Então, entender a estrutura, entender como que eles chegam no poder, a ideologia que os está movendo, faz a veracidade desses campos de concentração, desse Holocausto, ficar mais perceptível aos nossos olhos por uma simples percepção histórica. E o Maus, esse quadrinho também, como sendo um relato de alguém que passou por tudo isso, contribui também. Então a intenção com esse vídeo é exatamente essa, a gente unir a linha temporal da história
com um relato de alguém que esteve ali, de alguém que presenciou essas coisas.